Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo a gente vai falar de um assunto que está bombando aí no YouTube, nos Estados Unidos, principalmente do pessoal que produz conteúdo aí voltado para o público cristão, que é um pastor chamado, deixa eu pegar o nome dele aqui, Philip Anthony Michael, eu creio que seja assim que se fala. E aí, o que aconteceu? Ele pregou uma mensagem que, ao meu ver, não tem nada demais, para mim é uma coisa até normal do evangelho, mas algumas pessoas se sentiram ofendidas, não gostaram e começaram a sair andando no meio da pregação. E eu vou colocar aqui para vocês as partes principais da ministração dele para ver o que vocês acham, porque na minha opinião, ele pregou simplesmente a verdade, a palavra. O pastor é o pastor da igreja 2819 em Atlanta, 2819, que a igreja fica localizada em Atlanta, nos Estados Unidos. Só que, minha gente, pelo que eu percebi, ele é um pastor que ele vai pregar a verdade, ele vai falar a verdade, doa quem doer. Ele não vai ficar aí floreando ou fantasiando a palavra, né, ou disfarçando a palavra para não ofender ninguém, para não perder membro da igreja, para ficar bonito na fita, entendeu? Para ser politicamente correto do evangelho. Ele vai pregar a verdade, ele vai falar mesmo, é claro que vai ter gente que não vai gostar, porque muita gente está brincando de igreja, não quer renunciar ao seu próprio pecado, não quer mudar o seu estilo de vida, quer continuar aí brincando de ser cristão. Satan ain't stronger than God. The scripture says because of that much, Satan was cast out of heaven. It's when Jesus said, I saw Satan fall from heaven like lightning down to the earth. And in Revelation, when he's pictured as the dragon, it says his tail took a third of the stars of heaven with him. That is, he took 1/3 of all of the angels with him who he had got in their ear. Pessoal comemorando. So stupid. Who, according to Jude, abandoned their place in heaven, and now they're going to be chained in eternal fire for their abandonment of God. These angels that he corrupted, that was thrown out of heaven, are the demons that roam the earth today. Então ele está dizendo aí, creio eu, uma coisa básica do evangelho, que os eram anjos, né? E aí estavam com Deus, aí se rebelaram contra Deus, 1/3 dos anjos. E aí a doutrina mais aceita hoje é que esses anjos, eles se tornaram demônios. Eu sei que tem alguns estudiosos, algumas pessoas que creem diferente disso, né? Que dividem aí o que seriam os espíritos imundos ou demônios, enfim. Mas eu acho, pelo que eu já estudei, que essa doutrina mais aceita, né, não é algo também que impacta, assim, num nível da nossa vida, né? Que seja uma coisa, meu Deus, se é um espírito imundo, se é um demônio e tudo mais. Mas eu creio que essa daí é a doutrina básica, que é o que ele está falando para a igreja, né? Como pastor. Aí, olha só o que ele falou. Pronto, agora eu acho que começa aqui. They're the demons that whisper in the ears of your favorite psychic. Listen. When you go get your palm read. And these demons that have been watching you since you was young. And so they whisper in the ear of the psychic. They tell you your age and the last boyfriend you had and what city you was born in, because they've been watching you. And then they start to prophesy and tell you about your future and lead you away from the Lord Jesus Christ. E aí, minha gente, olha o que ele falou. Olha o que ele disse. Que esses demônios, que eram anjos e são demônios, estão aqui na Terra, eles estão junto daquelas pessoas que fazem aquelas leituras de mãos, numerologia, e sejam outras coisas aí relacionadas ao espiritismo, ocultismo, ou como você queira chamar, que esses demônios são essas pessoas, esses demônios, que estão ali quando o vidente ele vai ver algo da sua vida ou vai ler a mão de alguém, e aí eles falam tudo para o vidente, porque são demônios que são espíritos monitoradores, que monitoram a vida de pessoas. Então, nas famílias existem certos tipos, né, de demônios dessa classe que vão acompanhar determinadas famílias, né? Cada família aí tem esses demônios. E esses demônios, eles vão falar tudo para esses videntes, para esses leitores aí de mãos, de búzios, enfim, tudo mais. E é isso que ele está ensinando para a igreja. E aí, olha o que ele vai falar agora em seguida. Because you love sermons
words, but you don't read. You don't know that that stuff is demonic. Your little tarot cards, your little sage, your little crystals, your little readings, all that stuff is demonic. E aí, olha o que ele vai falar, gente. Tá dizendo que essas coisas são do demônio. E qual o problema das pessoas hoje? Claro que ele está pegando aqui nos Estados Unidos, mas eu creio que seja um problema também aqui no Brasil e em outros países. Então, são pessoas que assistem as mensagens, escutam as mensagens, mas não leem a Bíblia. Então, elas não sabem aquilo que está escrito. Tem muita gente no engano porque não sabe aquilo que está escrito. O que está escrito na palavra, porque elas não leem a Bíblia, porque elas não sabem a Bíblia. Então, elas ficam pulando de pregação em pregação, de sermão em sermão, mas elas não conseguem crescer. Então, olha o que ele está dizendo. Como é que você tem uma Bíblia do seu lado e bota o cristal do lado porque você acha que com o cristal vai acontecer alguma coisa? Ou como é que você quer que a sua oração suba a Deus se você coloca aqueles incensos? Esses incensos que vendem em bancas e tudo mais, são incensos que vão atrair demônios, gente. Não é aqueles incensos da Bíblia, entendeu? De antigamente. São coisas completamente diferentes. Esse tipo de incenso que vende aí nas bancas e tudo mais, vão atrair aqueles demônios que trabalham ali no paganismo lá da Índia, do hinduísmo, dessas outras crenças lá pagãs, tá? It's demonic. How are you praying to God and got crystals next to your Bible at the same time? How are you trying to send up the incense of prayer and got sage burning at the same time? Many sermons, not enough literacy. That's why I'm going to keep encouraging you. Don't just listen to me. Read the scriptures for yourself. Read. E aí, olha o que ele está dizendo, gente. Não confia em mim. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia você mesmo. Você precisa ler a Bíblia, é o que ele está dizendo. Eu lembro que quando eu me converti, na igreja que eu me converti, os pastores também orientavam assim. Então, isso foi muito bom para mim. Porque desde o início eu entendi que eu precisava crescer, que eu precisava andar com as minhas próprias pernas espirituais, que eu precisava me esforçar, que eu precisava ler a Bíblia. Então, mesmo sem ter muito entendimento, né, novo convertido, eu me esforçava para ler a Bíblia, porque eles falavam, vocês precisam confirmar e conferir nas escrituras tudo que está escrito. Se o que a gente está falando é verdade, você precisa aprender a ler a Bíblia. Você não pode só confiar naquilo que a gente está falando. Isso foi muito bom para mim. E a mesma coisa que esse pastor está falando aqui. Gente, leiam a Bíblia. Ele está falando para a igreja dele. Não fica só confiando no que eu estou falando. Faça você mesmo. Leia você mesmo a palavra. Calma, que tem mais. It caused an archangel to lose their position in glory, who became your adversary, the devil and Satan, who still loves music, by the way. Oh, you never realize when you listen to certain things why it make you feel angry, lustful. You feel like you want to commit murder. Agora vai pegar pesado para algumas pessoas que estavam lá nesse Oh, no, you love her because she's famous. You love her and you love him because they're famous and they call themselves a Christian. Aí não, né, minha gente? Numa pregação só, ele falar que os demônios existem, que os demônios é que usam esse pessoal aí que vai ler mão, que vai ler não sei o que lá da vida dos outros, e ainda tá falando que quem é discípulo de Jesus não pode ficar ouvindo música aí desses artistas que estão pactuados com as trevas. Aí, ó, tô pegando pesado. O povo não vai aguentar, gente. Esses crentes mornos aí, morninho, esses cristãos aí do pode tudo, eles não vão aguentar. Aí daqui a pouco eles vão começar a sair, entendeu? Porque é muita coisa para uma mensagem só. E aí a galera que tá aí no raso, que não quer mudar, não está aguentando a palavra. Mas é isso que ele está dizendo. Então você fica adorando essas pessoas só porque elas são famosas? Ah, gente, agora acho que o povo não vai aguentar, não. Anybody in society could put Christian in their profile. But we checking for fruit. I said we looking for fruit. We're looking for evidence of your Christianity.
You know, somebody gonna tell me, oh, you can't tell me I'm not a Christian. John did in 1 John. This is who we know who the sons of God are and who the sons of the devil are. E aí, minha gente, agora quando ele falar isso aqui, o pessoal vai começar a sair do culto. O povo não estava aguentando mais não, gente. I don't care that somebody call themselves a Christian. We're checking for fruit. Fruto. Evidence of grace and transformation. Where is the presence of the Holy Spirit in your life? Where is your desire by nature to follow the commandments of God Almighty? What are we talking about? Aí o pessoal começou a sair e ele vai dizer que não liga. I don't care. I don't care. I ain't trying to fill up no room. I'm going to preach this truth, whether the room is full or the room is empty. Yes. E aí, o que acontece? Muitas pessoas, né, concordaram, bateram palma, estavam super animadas aí, porque estavam ouvindo realmente uma mensagem verdadeira, não aquela mensagem assim floreada, entendeu? Coach, sabe? O coach gospel para agradar você, tudo vai dar certo na sua vida, entendeu? Não é essa mensagem. Ele está pregando aqui uma mensagem de confronto, de renúncia, mas até achei de uma maneira até, na minha opinião, bem leve. É engraçada, descontraída, né? Mas essa hora aí o pessoal algumas pessoas já tinham levantado e ido embora da igreja, minha gente. Ain't gonna shut me up. I ain't up here to get your approval. I don't care if half of y'all don't come back next week. The Lord not gonna, your blood is not gonna be on my hands in the judgment. E aí, minha gente, por que ele falou isso, né? Ele não está buscando a aprovação de pessoas, ele está fazendo a obra do Senhor, ele está fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. E se o fulano não gostar, e se o Beltrano não gostar, que se dane. É isso que ele está querendo dizer. Eu não estou aqui buscando a aprovação, não estou aqui, né, tipo, não sou político, não estou precisando do seu voto, não estou aqui querendo que você goste de mim, não estou aqui querendo que você me ame. Eu estou aqui para pregar a mensagem do meu Deus. E aí ele fala uma coisa muito interessante aqui no final. Ele fala assim, o seu sangue não estará nas minhas mãos. Por que ele falou isso no final? Quando a pessoa ela ministra a palavra, ela tem um compromisso com o reino de Deus. E tudo aquilo que ela falar existe um anjo que está anotando tudo aquilo que o pregador fala. Gente, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, essas pessoas que têm chamado de pregar ou de levar a palavra, de ensinar, de pastorear, enfim, qualquer coisa que essas pessoas façam no ministério, elas vão ser cobradas. Eu também vou ser cobrada pelo que eu estou falando aqui com vocês, porque eu estou postando um vídeo numa rede pública que qualquer pessoa pode assistir e ser influenciada por mim. Então tem que ter um compromisso com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu estou fazendo. Até porque nós representamos a Cristo. E aí, o que acontece? Se ele não prega o que Deus mandou, se ele não fala o que Deus mandou, se ele não prega o verdadeiro evangelho e a pessoa não tem uma chance de aceitar Jesus, de entender a palavra, o sangue daquela pessoa vai recair sobre ele, porque ele tem uma missão, Deus está contando com ele, ele é ungido do Senhor para fazer algo que ele precisa fazer, para a mensagem que ele precisa entregar, para aquilo que Deus mandou ele fazer. Gente, não é homem, não é o seu patrão, não é o seu pai, não é a sua mãe, é Deus, é o próprio Deus que dá a mensagem, é o próprio Deus que fala o que a pessoa precisa fazer. É o próprio Deus, não é a gente que tira as coisas da nossa cabeça, não. Ele não tirou isso da cabeça dele, ele foi guiado pelo Espírito Santo para pregar essa mensagem. Então, quando ele fala isso, o seu sangue não vai estar nas minhas mãos, por quê? Porque ele pregou o verdadeiro evangelho, porque ele falou a verdadeira palavra para aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas, de repente, estavam precisando ouvir aquilo que o Espírito Santo guiou o ministro para falar. Então, ele está liberado do sangue daquelas pessoas, porque se aquelas pessoas que saíram ou que estavam ali, mas não quiseram receber a palavra no seu coração, saírem dali, continuarem fazendo o que é errado, não quiseram mudar de vida, seguiram a vida delas aí, alheias a Deus, a Jesus, e elas morrerem e forem para o inferno, não vai cair na conta desse pastor, não vai cair na conta desse ministro, porque ele fez aquilo que Deus mandou. Vocês estão entendendo? É igual quando Deus nos fala para entregar uma profecia. Eu já recebi uma direção de Deus para entregar uma palavra para uma pessoa, e até mais de uma, na verdade, mas assim, é um caso específico. E essa pessoa, tipo assim, fez uma cara de paisagem e não mudou de vida e continuou. Então, eu sei que tem uma maldição ali na vida dessa pessoa e que vai se cumprir. Mais cedo ou mais tarde, vai se cumprir. Eu fui na casa dela, eu falei, ela
sei lá, fez cara de paisagem e continuou vivendo a vida dela como se estivesse tudo bem. Eu sei que não está tudo bem. Eu sei que é só uma questão de tempo a maldição se cumprir. Mas não vai ser minha culpa. Porque a minha parte eu fiz. Então, entregar aquilo que Deus mandou, eu fiz. Agora, se a pessoa quer ou não quer mudar de vida, aí é problema dela. Então, o sangue dela, a maldição que tá lá, não vai ser minha culpa. Não vai cair sobre mim. O sangue daquela pessoa não vai cair sobre mim. Porque a minha parte eu fiz. Veja como as coisas de Deus, gente, são sérias. As coisas de Deus são muito sérias. E tem muita gente brincando de evangelho. Tem muita gente brincando de crente. E naquele dia, a gente tem que ter cuidado para o sangue de ninguém recair nas nossas mãos. Por isso que a gente precisa fazer aquilo que Deus mandou. Então, isso é muito, muito sério, gente. Mas e aí? O que vocês acharam? Vocês acharam que o pessoal foi embora porque o pastor pegou pesado demais? Vocês acham que isso daí é tranquilo? Ele tinha que ter falado mesmo, porque afinal de contas ele é o pastor e ele pregou aquilo que Deus mandou? Qual é a sua opinião? Coloca aqui pra mim nos comentários. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Muito obrigada por vocês terem ficado até o final. Fiquem todos com Deus e até a próxima.